Olá, queridos amigos do canal Messe de Amor, aos nossos queridos amigos simpáticos ao Espiritismo em Ponta Grossa, no Paraná, um grande abraço. Para mim é um grande prazer e uma oportunidade merecida ser convidado por vocês para dividirmos juntos algumas de nossas reflexões daqui de São Paulo. Meu nome é Jader Kalel, faço parte do Movimento Espírita aqui de São Paulo, atuando especificamente no Centro Espírita Aprendizes do Evangelho de Guaianazes, e a convite do meu querido amigo José Carlos Valiante, em conjunto com o nosso companheiro de Ponta Grossa, Maurício Campos, nós somos convidados para participar desse instante de reflexão que se baseia na obra mediúnica de Amélia Rodrigues. E nós aqui nos submetemos para que possamos fazer a reflexão adequada ao seu momento de reflexão. Então, sente-se, fique à vontade, seja muito bem-vindo. E nós vamos trazer o que possamos fazer de melhor. E que Deus esteja com todos nós em nossas melhores inspirações. A reflexão de hoje foi levantada ao acaso. E nós encontramos neste acaso um texto que originalmente se encontra na obra Primícias do Reino. Essa obra é uma obra mediúnica, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, editado pelo espírito Amélia Rodrigues. No capítulo 11 deste livro encontra-se o texto chamado O Tábor e a Planície. E eu vou me permitir aqui ler alguns trechos, fazendo breves pausas para que juntos possamos refletir. Eu espero que você possa aproveitar este momento da melhor forma possível. Com a força da sua realidade, poderia ser considerado um díptico. As bênçãos de Deus no monte e os conflitos do homem, toda a pujança de suas cores na planície. Desciam Jesus, Pedro, Tiago e João das culminâncias do Tábor, onde comungaram com as excelências de Deus ao encontro das baixadas espirituais das criaturas. Há pouco, resplandecente, o Mestre estivera envolto por uma esfera de poderosa luz e dialogara com os venerandos antepassados do povo, Moisés e Elias. As emoções ainda não se aquietaram na horizontalidade do habitual, e a curva descendente das dores tomava forma chocante na terra, a terra das contingências humanas. No alto, a visão da vida verdadeira, ao sopé, as angústias junto aos sofrimentos. Nesse primeiro ponto, Amélia Rodrigues, tendo sua ancestralidade conhecida no aspecto da educação, começa a nos dar uma verdadeira lição. Ela começa falando de uma cena das mais famosas do Evangelho, mencionadas por Mateus e Lucas, a transfiguração do Monte Tábor. E especialmente nesta cena ocorre uma afirmação muito grande da imortalidade e das leis da reencarnação, conforme estuda Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Aqui nós deixamos a sugestão para que os nossos companheiros possam consultar como fontes fiéis e verdadeiras da base doutrinária espírita para conhecermos um pouco mais sobre o que o Evangelho tem a dizer. Pois bem, além disso, há um ponto interessante. Ela introduz a história com este preâmbulo dizendo: no alto a visão da vida verdadeira, ao sopé as angústias junto aos sofrimentos. Então a história vai circundar sobre esses dois aspectos. O aspecto mais alto, falando sobre a espiritualidade, e o aspecto mais próximo de nós, mais terreno, falando do aspecto da materialidade da vida. Vamos prosseguir. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele. Exortou Jesus, com firmeza na voz, na qual a piedade se misturava à energia. Não houve debate. Tudo simples. A cena breve culminou no declínio do jovem que ficara prostrado como morto, banhado por auge do suor, desfigurado. O mestre, comovido, curvou-se, tocou a fronte do ex-obsidiado e o levantou com gesto cativante. Era quase menino. Sofria desde a mais tenra idade sob o jugo violento do impiedoso algoz desencarnado. As raízes do ódio nefando se perdiam nas sombras do passado quando foram comensais da mesa farta da loucura e se enredaram em odienta cena de sangue.
Agora, a lei soberana, que jungia o criminoso não punido à justiça desrespeitada, manifestava-se sobranceira. O parasito espiritual se manara ao sofredor e reproduzia nele os esgares epilépticos em que se consumia, vítima de si mesmo, escravo do ódio. Na volúpia da vingança, atirava-o de encontro ao solo, ateava-lhe fogo às vestes, tentava afogá-lo, subjugava-o. As esperanças da família se apagavam na lâmpada sem lume das tentativas de cura, impossível até aquele momento. Seu pai ouvira falar do rabi e o trouxera na expectativa duvidosa de ver o filho recuperado, perdido como se encontrava no caminho do aniquilamento inexorável. Aqui nós já vamos para uma cena na sequência cronológica da transfiguração, em que os discípulos se encontram para a cura do epiléptico, que é uma outra cena mencionada nos evangelhos. Essa cena serve de alicerce para a lição principal, e vocês vão entender por quê. Porque falar de imortalidade, falar da lei de reencarnação, é também falar sobre os vínculos que nos amarram perante as leis da reencarnação, que é a nossa necessidade de expiação, de recompor as faltas anteriores, as faltas atuais, e eventualmente nos desvincularmos de situações que nos criamos em desafetos com os nossos semelhantes, sejam encarnados ou não, cujos vínculos muitas vezes se fazem doentios através do fenômeno da obsessão em seus mais variados aspectos. Isso no livro dos médiuns é muito bem esclarecido. Nós recomendamos a leitura. E também é interessante o aspecto que a escritora espiritual traz com algumas notas, alguns aspectos do que teria sido o vínculo entre os dois a respeito de cena de sangue, comensais da mesa farta da loucura, ou seja, ambos comungaram em determinada circunstância no desejo triste de ódio, de vingança, mas depois se desfizeram desse laço e, naturalmente, um não se satisfez com isso, quis se vingar. Continuando o texto. Transcorreram 8 dias após a confissão de Pedro. O mestre tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os sozinhos e à parte para um alto monte. Agosto, em plenitude, derrama sua taça de luz e calor sobre a terra. As papoulas e as margaridas jazem crestadas em hastes vencidas pela canícula. O céu muito azul e transparente concede visão infinita em todas as direções. À medida que o Tábor vai sendo vencido, os painéis se desenrolam. Embaixo os campos de trigo ceifado, a mancha pardacento prateada do Jordão, na configuração de imenso alaúde entre sebes. Para as bandas do Oriente erguem-se altaneiros os montes Galaade e ao poente cintilam as águas do Mediterrâneo. Como imenso espelho refletido através da garganta natural, entre o Monte Carmelo e os contrafortes altanados do Líbano. Ao norte, o Genezaré salpicado de velas coloridas e orlado por Tiberíades, Magdala, Cafarnaum, Betsaida, as cidades tão encantadoramente derramadas, dos pequenos cerros na direção das praias vestidas de palmeiras verdejantes. Do acumen a visão não se detém. De forma arredondada, a plataforma batida pelos ventos, às vezes coroada de zimbros, é a culminância dos 562 metros de altitude rochosa, sem vegetação, com destaque na imensa e formosa Galileia. A noite ainda demora algumas horas para estender o seu manto imenso sob o céu. Os meses de agosto são de longos dias, o calor asfixia e requeima a rala vegetação. A jornada é longa. Na conquista do monte, mais de 4 horas de marcha lenta e cansativa, embora a beleza da paisagem deslumbrante em derredor. Atingido o cume, o mestre se põe em oração. Os discípulos, suarentos e cansados, adormecem à sombra dos arbustos escassos. Um grande silêncio envolve tudo e todos. O mormaço quase asfixia. A noite vence a natureza e o mestre ora. A madrugada alcança o rabi em oração. Os companheiros dormem. Vozes percutem na monotonia.
Os discípulos despertam, assustados, e são dominados pela visão sublime da transfiguração do Mestre, com as vestes incendidas, dialogando com Moisés e Elias. As palavras vibram no ar, mas não são palavras como as que se ouvem comumente. Logo após diluída a visão, Simão se acerca do rabi e exclama: Mestre, bom é que estejamos aqui. E façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O mestre fita o compadecido. Uma nuvem surge misteriosa e uma voz então exclama: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Os discípulos ainda não refeitos são tomados de pavor. A grandiosa revelação fora feita. Jesus estivera em toda a sua glória e eles foram testemunhas silenciosas e emocionadas do acontecimento incomparável. Os céus foram cindidos e os discípulos tiveram o conhecimento do divino. Pedro se reportará mais tarde a essa metamorfose do Mestre, testemunho insofismável em que se fundamenta sua fé. O rabi, no entanto, exige-lhe silêncio. A verdade tem que ser dosada para o entendimento da argila humana. Mais tarde, João, ao escrever os ditos do Senhor, iniciará a sua narrativa evocando certamente a cena inesquecível. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Que maravilhoso, não é? Amélia Rodrigues vai entremeando várias situações e cenas para trazer a tônica da poética do momento da transfiguração. Aqui, poeticamente descrita por ela, descrevendo todo o processo de construção da cena, desde a subida ao Monte Tabor e todo o cenário paradisíaco a que se envolvia aquele local. O altaneiro poderia ser uma convenção simplesmente, porque Jesus podia se conectar com a espiritualidade superior em qualquer instante. Mas a cena do monte, o ambiente inspirador, a noite silenciosa e recolhida para cada um, permitia o acesso muito mais fácil, muito mais direto com a espiritualidade soberana. E é nesse sentido que ele começa a travar um diálogo com espíritos de alta envergadura, Elias e Moisés. E então, Jesus pede silêncio aos discípulos porque eles estão entusiasmados. E na ânsia de querer atender o entusiasmo, tentam resolver a situação ao seu modo. E Jesus entende que aquilo precisa de uma explicação muito mais demorada e que não vai ser respondida por ele. Porque se trata da reencarnação, da imortalidade. Jesus está mostrando que existem ali seres que já viveram e que sobrevivem à morte, estão na imortalidade. E ainda mais sobre Elias, que vai ser descrito depois, um diálogo para falar sobre a reencarnação. E nesse teor todo, é muito belo porque ele fala para os discípulos, né? Silêncio, guardem isso que vocês viram. Eram discípulos mais preferíveis a Jesus porque estavam mais capazes de receber as lições, dotados de uma capacidade mais sensível de absorção. Naturalmente pela moralidade que já tinham de espírito, mas também porque Jesus sabia que a ele seria confiado talvez uma dose mais carregada de capacidade para a divulgação do Evangelho. Né? Pedro, Tiago e João, levando-os para este grande processo de reflexão. Depois dessa cena tão exorbitante, tão reveladora, Jesus pede aos discípulos, continuando o texto: desçamos. Alvitra o mestre. Não poderíamos aqui demorar-nos, indaga Simão. É necessário descer, retruca Jesus. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. Para eles sejam nossas alegrias e para nós as suas dores. Depois da comunhão com os céus, a convivência entre os que se demoram na terra. O paraíso seria para nós estranho presídio sem aqueles que, no esgarstulo das aflições, anseiam pelo país da liberdade. Desçamos. Os homens para quem eu venho nos esperam. Que trecho maravilhoso! Trazendo a justiça da encarnação, da reencarnação. A justiça que nos impele de retornar
tantas quantas vezes forem necessárias para solucionarmos as nossas questões pessoais. E também as nossas questões pessoais em relação aos nossos semelhantes. Então isso é muito importante de reflexionar, porque as frases aqui são cifradas de aspectos tão belos e subentendidos, não é? Os homens necessitam de nós. Para eles sejam nossas alegrias e para nós as suas dores, porque nós somos capazes de assimilar as dores. Eles não têm essa condição. Né? O paraíso seria para nós estranho presídio sem aqueles que no ergástulo das aflições anseiam pelo país da liberdade. Ou seja, aqueles que ainda sofrem precisam de nosso amparo. Sem nós, o que seria deles? Porque nós precisamos auxiliá-los, porque assim também engrandeceremos nós em termos de moralidade. O princípio que fica subentendido na doutrina espírita e nas leis divinas, que é o princípio da solidariedade entre os espíritos, irmãos que são filhos de Deus. Todos nós devemos amparar-nos uns aos outros enquanto irmãos. É muito belo essas frases traduzindo a cena. Continua a autor espiritual. Na descida do monte confabulam. Rabi, indagam como receosos. Dizem os escribas que é mistério que venha primeiro Elias. Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. A nova revelação de ser Elias, João Batista renascido, surpreende os companheiros que começam a compreender os inescrutáveis desígnios do Pai. Os espíritos, então, estuantes de felicidade, a festa em seus corações. Aí está a grande revelação do princípio da reencarnação. Tão bem traduzido, dizendo que tanto sofrimento seria feito sobre João Batista, será feito ao Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, ele que será mais adiante levado ao sacrifício e à humilhação. Então tudo isto leva-nos a uma clareza muito grande sobre o princípio da justiça das reencarnações. E eles subentendem isso de uma forma a não questionar de momento, mas assimilar essa verdade que para eles é nova, estranha, porém, talvez, no coração e no íntimo, já traduzia algo que estava latente. Conforme Kardec diz no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Só o princípio da reencarnação é capaz de explicar todas as injustiças e todas as desigualdades que existem no mundo. Só ele é capaz de justificar o porquê sofremos, o porquê o mundo ainda não é feliz, o porquê cada um tem uma particularidade em especial em termos de evolução, porquê das diferenças entre gêmeos, o porquê da genialidade de alguns e da ignorância de outros. Tudo tem um senso. E aí está a justiça das reencarnações dentro do princípio da pluralidade das existências, cujo ensaio, tecido por Kardec com Espírito Verdade no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 4º, é uma obra-prima a ser lida e relida várias vezes. Continuando então com o autor espiritual. Jesus e os discípulos continuam descendo. O dia esplende. Os acontecimentos são sóis em suas almas. A plataforma do Tábor fica para trás. A planície imensa se estende embaixo. Lá as criaturas sofredoras e ansiosas, os companheiros aguardando. Amedrontados, os discípulos se revezam. Afasta-se, Satanás! Exclama Judas irado enquanto o obsesso ulula. Filho das trevas, semente de Beelzebul, brada Tadeu com a voz rouca e os olhos injetados. Por quem és, abandona tua vítima. Decaído, imundo, vocifera pálido e suarento Natanael. Eu te exorto a que retornes a Geenas. Curiosos se acenam dos gritadores, se acercam dos gritadores, enquanto o endemoniado, como se multiplicasse as forças que o vampirismo espiritual consome, mais se debate no solo e corcoveia, exasperado a ameaçar o débil corpo em convulsão, semi-vencido. É o próprio Dybbuk, soluça desanimado Felipe. Nada conseguiremos. Arremata o filho de Cleofas. Onde andará o mestre? Indaga perturbado Simão, o zelote. Onde andará o mestre que não vem socorrer-nos? Não saberá ele da nossa aflição? Entreolham-se, estremecem, enquanto o obsidiado espumeja e se debate. Falam todos de uma vez, gritam inutilmente.
Vendo o mestre e os companheiros, que chegam à charneca das misérias humanas, correm aflitos e o saúdam. Que é que discutis com eles? Interroga sereno o Senhor. Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Se podes, apela ao Pai, salva meu filho. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. O rabi se comove. O semblante sereno expressa toda a angústia de seu espírito. Sem qualquer mágoa, fita os companheiros medrosos e os admoesta com veemência e compaixão. Compreende as fraquezas dos convidados a esparzir a semente da boa nova. Como a justificar-se a si mesmo e aos outros, Judas tenta esclarecer: fizemos tudo quanto nos ensinaste e nada conseguimos. Até quando vos sofrerei e estarei convosco? A indagação fica no ar sem resposta. A arrogância da fraqueza é mais petulante do que a vaidade da força. O sinal do fracasso no orgulho é como chaga de fogo a requeimar. Espírito mudo e surdo. Pálido e fraco, o moço sorriu. Havia gratidão sem palavras. Osculou a mão do rabi e, conduzido pelo pai em êxtase de alegria, seguiram ambos no rumo do lar. É muito bonita esta segunda cena, que casa com a primeira, porque não é possível imaginarmos as leis da reencarnação sem imaginar a justiça sobre elas, mas uma justiça que não é severa, uma justiça que não é dura, uma justiça que não é impiedosa, é uma justiça que é justa, equânime, sensata, agradável àqueles que a elas se submetem. E é por isso que Jesus, corroborando com essa justiça, sendo boa, plácida e incrivelmente certa do que deve fazer, com serenidade orienta os seus discípulos que estavam aflitos, porque veja, no começo, como eles usam de diálogo com o espírito que está envolvido no processo obsessivo, com palavras extremamente exclamativas, com palavras exageradas, com palavras de caráter humilhante, como se queressem realmente arrancar, né? Retirar. É como se, numa comparação singela, nós quiséssemos arrancar uma árvore de uma vez só, das raízes até tudo, e isso fosse suficiente para traumatizar toda a estrutura da árvore se quiséssemos arrancá-la de uma vez. Às vezes, para retirar é preciso podar, ter o cuidado de cortar os galhos mais grossos para que a força da raiz se enfraqueça o suficiente para que possamos retirá-la por inteiro. É apenas uma comparação singela para dizer o quanto a docilidade, sem desconsiderar a soberania moral de Jesus, que ele usa para afastar o espírito obsessor. E ele mesmo deixa subentendido aos discípulos: até quando vos sofrerei e estarei convosco? É pouco meu tempo. É preciso que vocês compreendam essas verdades e abracem e entronizem seus corações. Ele diz que aqui o sinal, tem frases maravilhosas de Amélia Rodrigues: o sinal do fracasso no orgulho é como chaga de fogo a requeimar. Ela não resfria, ela não compadece. A arrogância da fraqueza é mais petulante que a vaidade da força. Que frases maravilhosas. E aí ele faz aquilo que foi citado por Amélia Rodrigues no preâmbulo da história, que é o mote para falar sobre a reencarnação, o processo desobsessivo. Continuando, nesta lição belíssima, a autora espiritual prossegue dizendo: à noite, quando o zimbório se vestia de estrelas brilhantes, ainda sob o impacto das manifestações do mestre no Tábor e na planície, Simão, traduzindo possivelmente a visível inquietação dos companheiros, aproximou-se dele, que meditava, e indagou visivelmente emocionado: por que não puderam eles expulsar o espírito imundo? Sempre Pedro curioso, não é? E Jesus, com muita generosidade, responde: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser coração e jejum, elucidou o amigo. Desejando, no entanto, utilizar o momento para melhor instruir os companheiros desatentos e pretensiosos,
o Senhor esclareceu. Antes de tudo, é necessário compreendermos que os espíritos imundos viveram antes. Homens que foram homens que continuam sendo. Enganados como se deixaram conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos fora dele. A morte não os transformou. Viajores do tempo são os que fizeram, ligados mentalmente às reminiscências das ações, demoram-se sofrendo-as, emanados aos que amaram, vinculados àqueles que os fizeram sofrer. Fez uma pausa, espontânea, e prosseguiu. Por essa razão, a Boa Nova é um hino de amor e perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. Diante deles, nossos irmãos na sombra da ignorância, nenhuma força possui força, senão a força do amor. Que frase linda! Nenhuma força possui força, senão a força do amor. Não apenas expulsá-los daquele convívio a que se agregam parasitariamente, mas também socorrê-los, enlaçando-os com amor. Novamente silenciou e envolveu os amigos num olhar de bondade para logo continuar. São nossos irmãos da retaguarda perdidos na ilusão das carnes, a que teimosamente pretendem continuar ligados. Não se prepararam para a verdade. É em razão disso que a mensagem de vida não se reveste das indumentárias fantasiosas tão do agrado geral. É semente de luz para a fecundação no solo do espírito. Diante, pois, deles, possessos e possessores, só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem mitigar a sede em que se entredevoram, entregando-os aos trabalhadores da obra de nosso Pai que em toda parte estão cooperando com amor incessantemente. Que maravilha! Que beleza! Ele fala aqui coisas belíssimas, eu destaco uma só, porque o tempo nosso sempre é bem colocado. Só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões, que é o que nós fazemos para a nossa transformação interior, para redimir dos erros, controlar nossos vícios, as nossas paixões que andam descontroladas e nos colocando em posição permanente de sintonia com a espiritualidade, como se em prece estivéssemos, do amor infatigável, amor que não se cansa, ele não dorme, não descansa jamais. E assim nós estaremos compreendendo como socorrer esses nossos irmãos. Nos processos de obsessão e desobsessão, nas casas espíritas e nos cursos instrutivos, nós aprendemos que a abordagem sempre deve ser feita com respeito, com a autoridade daquele que sabe da responsabilidade e da condição de dirigir e instruir uma reunião, de orientar e de recomendar as instruções ao espírito que ali se manifesta. Porém, nunca podemos esquecer de que somos sempre irmãos, filhos de Deus. Não podemos esquecer desse ponto. E finalizando, ele diz: se amardes ao invés de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas de o expulsardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço podeis fazê-lo e muito mais, se o quiserdes. No levear da noite bailavam suaves brisas, espraiando para o futuro a palavra do Rabi, como antevisão gloriosa para os dias porvindouros da humanidade. Que beleza, não é, meus amigos? Esse texto nos fala com grande acerto da justiça das reencarnações. E para que nossas reflexões se sedimentem, e cabe aí uma longa questão a ser lida e refletida, porque o capítulo é igualmente belo também, na questão 171 do Livro dos Espíritos, condensando essa e outras tantas questões, Kardec questiona os espíritos sobre o que está baseado o dogma da reencarnação. E os espíritos respondem sobre a justiça de Deus e a revelação, pois, repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então, meus amigos, é com essas reflexões que eu deixo que vocês possam levar ao longo dos dias que se seguirão. A beleza e a justiça da reencarnação, como é justa, como é equânime, como é benéfica, como é benévola e generosa a justiça da reencarnação, que retratada nessa cena do Evangelho, lindamente escrita por Amélia Rodrigues, nos dá as tintas necessárias para entender esse painel que às vezes é tão confuso para nós mesmos. E é isso, meus amigos.
Eu daqui agradeço a oportunidade de mais uma vez nós falarmos rapidamente sobre esses pensamentos tão grandiosos deste Espírito tão maravilhoso e que ele possa iluminar as nossas consciências e nos permitir profundas reflexões ao longo dos dias sobre nossa vida, sobre nós, sobre aqueles que nos cercam. Eu abraço a todos os nossos irmãos do sul do Brasil, do Paraná, de Ponta Grossa, desejando que fiquem bem, que estejam bem e que possam passar os dias que se seguirão em paz, sob as bênçãos de Deus, com prósperas possibilidades de transformação e de evolução sempre. Um grande abraço a todos vocês e que Deus permaneça com todos nós. Muito obrigado.